O treinamento desta terça-feira no CT Parque Gigante apresentou novidades importantes para o técnico Roger Machado, uma delas, inclusive, difícil de acreditar. Rafael Borré, que teve recentemente uma lesão muscular de grau 2 no abdômen, treinou entre os titulares e pode ser uma opção para o técnico Roger Machado na partida contra a equipe do Galo Mineiro. Isso tira o peso de uma necessidade de retorno do atacante Ener Valencia, que voltou a jogar e entrou em campo pela seleção do Equador no empate em 0-0 contra o Peru pelas eliminatórias da Copa. A gente projeta o time titular para a partida desta quinta-feira, mas fala também sobre o mercado de transferências, porque o desenrolar das negociações entre a América do México e o Wesley parecem ter acontecido a favor de uma permanência do jogador. O Inter recusa uma proposta, insinua uma renovação contratual e André Jardine, técnico do América do México, se pronuncia, afirmando ver com muita dificuldade a possibilidade de Wesley chegar na cidade do México. A gente fala também a respeito do anúncio do primeiro reforço dessa janela feito pelo Internacional e de consequências que isso pode trazer para o elenco. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 10 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que tem uma informação bombástica. Ela foi trazida pelo Lucas Dias durante o debate da 7, tá lá no canal do YouTube dele também, no Lucas Dias Repórter, de uma novidade que Roger Machado teve no treinamento dessa terça-feira no CT Parque Gigante, de um jogador que estava no departamento médico e que pode vir a ser uma opção para o jogo de quinta contra o Galo Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Eu falo de Rafael Borré. O Borré, que na última partida do Internacional pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense teve uma lesão no abdômen e que teve o diagnóstico depois de uma lesão muscular grau 2 no abdômen, o que dava a previsão de retorno para Borré somente depois da Copa do Mundo de Clubes. Borré voltou a treinar, de acordo com o Lucas Dias, e é uma opção para Roger visando o confronto do dia 12 de junho contra a equipe do Galo Mineiro. É uma informação que surpreende todo mundo porque é um prognóstico bem avançado. A recuperação do Borré ficaria bem avançada em relação ao que se projetava e que mostra aquilo que é muito debatido e muito discursado nos bastidores do Internacional, que o Borré tem uma capacidade de recuperação de lesões musculares à frente dos outros. Ele voltar de uma lesão dessa, tudo bem que é no abdômen, mas uma lesão de grau 2 em 15 dias espanta, mas ele treinou normalmente e deve ser uma opção para enfrentar a equipe do Galo Mineiro. Isso tudo faz com que exista um peso menor em relação à presença de Ener Valencia neste jogo. Jogador que também está voltando de uma lesão muscular, mas que já entrou em campo pela seleção do Equador. Sebastião Becassese, técnico da seleção equatoriana, já havia avisado e relacionou Ener Valencia para o confronto pelas eliminatórias da Copa contra a seleção peruana. Ener Valencia começou no banco de reservas e entrou aos 25 minutos da segunda etapa. Não fez nada no empate entre Peru e Equador, mas voltou a jogar. E com isso mostra que está pronto e à disposição de Roger para o jogo dessa quinta-feira. Mas como ele sequer treinou e ele vai de Lima diretamente para Belo Horizonte encontrar a delegação do Internacional, se debate a presença ou não do Ener Valencia. E a presença do Borré, ela tira um pouco o peso da necessidade do Ener Valencia nesse jogo. O Inter pode ir com o Borré e Ricardo Matias. O Ener Valencia hoje seria uma terceira opção. Pode-se optar por trazer ele para Porto Alegre para recuperar bem o jogador. Mas a tendência é que ele viaje para BH, encontre a delegação lá e fique à disposição do técnico Roger Machado antes desse período de descanso de Copa do Mundo de Clubes, tá? Outra informação do treino é que Bruno Tabata vem treinando entre os titulares, tá? Meia que perdeu um pouco de espaço ao longo dessa temporada, até para o Gustavo Prado. O Gustavo Prado não treinou nos últimos dias com o time porque estava na Seleção Brasileira Sub-20 e o Bruno Tabata assumiu essa posição.
pode ser o Bruno Tabata um titular, até porque o Inter já perde criação no meio-campo sem o Alan Patrick, que está suspenso. Deve jogar o Oscar Romero. Um provável time do Inter tem Antony no gol, Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon, porque o Bernabé está lesionado. Thiago Maia como primeiro volante, Bruno Henrique ao lado dele, uma linha de 3 tendo Tabata. Existe uma dúvida entre Romero, o 10, substituto do Alan Patrick, e quem sabe o Ronaldo, e aí um esquema com 3 volantes, mas a tendência é de Romero. E o Wesley na ponta esquerda. No ataque, Borré, pelo menos foi ele quem treinou como titular nesta terça-feira, é o indício de time para enfrentar a equipe do Galo Mineiro, tá? Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o anúncio que o Internacional fez. Alan Benítez, lateral direito de 31 anos de idade, que está no Cerro Porteño, tem vínculo somente até o dia 30 de junho, assinou um pré-contrato com o Internacional, que tem um vínculo válido a partir do dia 1º de julho até o final de 2026. Jogador contratado pelo Internacional. E isto gera algumas consequências. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta terça-feira. É só conferir aqui no canal. Mas eu quero atualizar vocês sobre a negociação por Wesley. O América do México tem interesse no Wesley, mas alguns avanços aconteceram nesta terça-feira. A primeira delas é de que o América do México sinalizou uma proposta de 8 milhões de dólares mais 1 milhão de dólares de bônus. E essa proposta teria sido rejeitada pelo Internacional. E o que se diz no bastidor é que o Inter está avançando para a renovação contratual com o Wesley, tendo um aumento salarial para o jogador, uma ampliação do tempo do seu vínculo e essa valorização para o Wesley, que é um jogador importante para o contexto colorado. E um outro indício de que o Wesley fica foi dado pelo técnico do América do México, o André Jardine. Quem conversou com ele foi nosso colega Marcelo Salzano, que tem um canal no YouTube, você pode ir lá conferir, ele gravou vídeo falando sobre isso. Ele conversou com o André Jardine e o André Jardine relatou ao Marcelo Salzano que essa é uma negociação que hoje tem chance zero, praticamente zero. E por quê? Porque o André Jardine já ouviu dos dirigentes do América que foram até lá, tentaram contratar e voltaram com uma resposta negativa. E é muito improvável que o América do México suba essa proposta. Então, hoje, o encaminhamento dado é para que o Wesley permaneça, inclusive com uma renovação contratual, porque as conversas entre América do México e Internacional não evoluíram a ponto do negócio sair. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Quem apostou na vitória da seleção se deu bem, eu tinha apostado 2-0, tá? Deu 1-0. As combinadas que a gente fez das eliminatórias acabaram não pegando, mas a gente ainda tá na briga e estamos no top 10 dos gaúchos, influenciadores da Liga do Milhão KTO, que é o nosso grande objetivo. Joga na KTO com responsabilidade, é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!